Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso curso de aperfeiçoamento, intitulado Bíblia na Cultura e Educação Cristã. Este curso que é voltado aos educadores, pais, pastores, presbíteros, missionárias, assessores, pessoal da escola bíblica, professores, secretários, superintendentes. Sejam todos bem-vindos e você também que se interessa pelo tema. Vamos para mais uma aula. Eu sou o pastor Elmer Mendes e estarei hoje falando com vocês sobre Bíblia na era digital. Um assunto bem interessante dentro da proposta que nós estamos construindo aqui nesse curso de aperfeiçoamento. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula. Pai Celestial, glória e honra te damos, todo louvor e adoração seja dada ao Senhor, seja engrandecido. Nós nos reunimos em respeito, em devoção ao Senhor. Tu és digno de toda honra e de toda glória. Seja adorado neste dia e seja engrandecido. Que o teu amor seja aperfeiçoado em nós e que também o Senhor possa fazer com que nós tenhamos sabedoria para lidar com todas as situações da vida e também no nosso ministério nós te pedimos o fortalecimento e o ânimo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos então falar sobre Bíblia na era digital. E eu então vou começar aqui definindo o que é uma era. Era é um período de tempo. Geralmente descreve um novo momento na história. Então, diferente, por exemplo, de décadas, que é a cada 10 anos, ou século, que é a cada 100 anos, uma era não tem um período de tempo assim determinado. É um período de tempo que descreve, geralmente, um novo momento na história. E nós, cristãos, estamos passando por este novo momento na história no que diz respeito à leitura da Bíblia. Veja que hoje, diferente das outras aulas, eu não estou com nenhuma Bíblia impressa aqui em mãos. Estou com uma Bíblia aqui no computador e uma Bíblia aqui no smartphone. Então nós vamos falar exatamente sobre esta transição e este novo momento na história da igreja. Quem diria? Não acredito que não vou nem tão longe assim, não vou nem lá nos apóstolos, não vou nem tão longe. Os mais recentes biblistas, pregadores, teólogos, eu acredito que eles jamais imaginariam utilizar uma Bíblia como nós utilizamos hoje em um aparelho de celular. Então, é esse período que está descrevendo um novo momento na história. E digital, ou seja, a aula é sobre a Bíblia na era digital. Digital é referente, basicamente, à tecnologia, tudo aquilo que está referindo-se à tecnologia. Ou seja, ser digital é uma condição intrínseca de nossa forma de ser no mundo atual. Faz parte do que significa ser ou viver na sociedade contemporânea. E essa já é uma frase, é uma definição do Martin Heidegger,
sobre o que é ser digital. Então, ser digital não é só um acessório, nós não estamos falando de um acessório, mas estamos falando mesmo de uma condição da nossa forma de ser no mundo atual. De fato, faz parte aí da forma de ser e de viver nesta sociedade, nesse novo momento, na sociedade contemporânea. Então, nós temos vários desafios, antes de falar necessariamente sobre a Bíblia, especificamente, que é a nossa aula na era digital, nós temos vários desafios, né, no que diz respeito a ser e viver nesta sociedade contemporânea, que é uma sociedade digital, tecnológica. Nós temos vários desafios. E quais são eles? O principal desafio é, de fato, reter a atenção. No meio da tecnologia, nós rapidamente perdemos a atenção naquilo que é importante. Com certeza você, em algum momento do seu dia, você já pegou o seu smartphone na sua mão e viu um vídeo, e viu um segundo vídeo, e viu um terceiro vídeo, e viu um 28º vídeo, e assim foi. Quando você viu, você já perdeu ali muitos minutos e até mesmo muitas horas, e deixou de fazer o que era importante, que você precisava fazer. Ou seja, a tecnologia, ela roubou a nossa atenção. E certamente ela está sendo idolatrada, está sendo uma idolatria para esse momento, para esta sociedade tecnológica contemporânea. Então, eu acredito que esse, de fato, seja o maior desafio. Porque os vídeos, e hoje, né, nós estamos em uma onda de vídeos rápidos, 30 segundos, no máximo 90 segundos. Nós estamos nessa onda. E cada vídeo, por ser rápido, chama a atenção da gente. E daqui a pouco, de 30 em 30 segundos, você já ficou muitas horas vendo, visualizando vídeos, e você não usou a tecnologia ao seu favor, para talvez adquirir mais conhecimento, para até mesmo evangelizar alguém, compartilhar uma mensagem, ou até mesmo ler a Bíblia. Então, eu vejo que este é o maior desafio do ser igreja no que diz respeito à tecnologia. Ou seja, utilizar de maneira adequada. Então, nós estamos num momento onde o ser humano, ele acessa a internet e ele obtém muita informação em pouco tempo. E como nós podemos relacionar isso à Bíblia? Esta talvez seja a grande questão aqui, quando nós levantamos argumentos nessa aula sobre a Bíblia na era digital. Como a igreja pode tirar proveito disso? Diante de tanto conteúdo, tanta informação, tanta gente falando, né? Então, para que nós possamos pensar aqui, nós estamos passando historicamente, em uma transição da leitura da Bíblia. Isso já está claro. E não é a primeira vez que a igreja passa por uma transição no que diz respeito a ler a Bíblia. Quando isto já aconteceu? Isso já aconteceu no século XVI, que a Bíblia começou a ser impressa e não mais manuscrita. Então, ou seja, ali foi uma transição que foi difícil também. Para aquele momento, a transição de deixar de ler a Bíblia manuscrita, ou seja, escrita à mão,
para começar a ler a Bíblia impressa. Hoje nós temos impressoras, né, em quase todas as casas, mas naquela época uma impressora era do tamanho de uma sala, enorme, e começou a imprimir Bíblias. A igreja daquele tempo, tem relatos que diz que a igreja daquele tempo começou a dizer, ler a Bíblia impressa? Não. E aqueles santos homens de Deus que replicavam, que reproduziam a Bíblia à mão. Agora nós vamos começar a ler uma Bíblia impressa, que uma gráfica, que um pedaço de metal com letras imprimiu. Não, nós não podemos fazer isso. A igreja resistiu à Bíblia impressa. Como eles resolveram? Eles então começaram a imprimir Bíblias, mas deixaram uma borda, começaram a deixar bordas e algumas folhas em branco, para que então pudesse fazer com a mão algumas bordas, alguns desenhos e algumas imagens até mesmo. E isso foi quebrando um pouco a resistência da igreja naquela época. Olha, não foi manuscrita, mas tem a mão destes homens. Tem a mão dos escribas, dos maçoras, que eram aqueles que transmitiam o texto. Ou seja, essa transmissão do texto também tinha uma espécie de um cartório, né, para ser uma transmissão oficial, legal, uma cópia autenticada, que era por mão desses homens, dos escribas ou dos maçoretas, como eram chamados. Ou seja, aqueles que têm autorização para transmitir, para fazer uma cópia autorizada. Esses homens então começaram a fazer desenhos nas bordas das Bíblias impressas, com prensas com a impressora da época. Mas a igreja resistiu a essa transição. Atualmente, a transição é da Bíblia impressa para a Bíblia digital. Nós estamos passando por esse momento. Muitos ainda resistem, muitos resistem. Se em alguns lugares o pregador chegar e dizer, abram os seus smartphones, agora não é mais a Bíblia impressa. Abra o seu smartphone na Bíblia do aplicativo YouVersion. Abra no livro de Abacuque, no capítulo 2, na tradução Nova Almeida Atualizada, porque tem várias traduções aqui dentro do aplicativo. Ainda hoje, em muitos lugares, alguém pode dizer, olha que falta de respeito, pessoa lendo a Bíblia no celular. Cadê a Bíblia, pregador? Cadê a Bíblia, pastor? Cadê a Bíblia, professor? Então nós sabemos que ainda nós estamos passando por esta transição da Bíblia digital, agora na atualidade, e deixando a Bíblia impressa. Eu trouxe para vocês aqui, na última aula, quantos milhões de aplicativos são baixados no celular de Bíblia. Então é um número muito grande. Acredito que todo cristão deve ter aí no seu celular o aplicativo de alguma Bíblia digital no seu celular. Ou seja, nós estamos nesta transição. Até pouco tempo atrás, não estou falando de muito tempo não, até pouco tempo atrás, quem estudava em um seminário evangélico, algum curso teológico, algum curso ministerial, falando da nossa realidade, utilizava Bíblia, e quem tinha muito, às vezes tinha um livro, né, do Meyer Pearman, chamado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Um pastor amigo meu
que deu aula aqui no nosso seminário, nesse seminário que você está inscrito, que você é aluno hoje, fazendo esse curso aqui com a gente. Nesse mesmo seminário, o pastor disse que ele era professor de doutrinas da Bíblia, doutrinas bíblicas. E quando ele chegava, todo mundo olhava para ele e dizia: olha, está aí o mestre das doutrinas bíblicas. Está aí o professor, aquele que tem de fato conhecimento e vai nos transmitir as aulas. O pessoal gostava muito das aulas. E ele diz assim: e a única coisa que eu tinha era o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meyer Pima. Era a única coisa que eu tinha. Hoje, só nesse computador aqui que eu estou usando, eu tenho aproximadamente 1000 livros, só aqui. E não estão em e-books, está dentro de um programa, está dentro de um software chamado Logos. E aqui eu tenho vários comentários bíblicos, vários dicionários, enciclopédias, vários livros de teologia sistemática, de doutrinas bíblicas, de hermenêutica, de interpretação de Bíblia, de pregação, de aconselhamento. Olha, antes era difícil você ter um livro, os livros eram caríssimos. Hoje os livros de teologia, dicionários bíblicos, de doutrinas, estão baratos, estão acessíveis, vamos dizer assim. Ou seja, a era digital, a era da tecnologia, trouxe muita informação, muito conhecimento, e nós estamos correndo o risco agora de nos perder com tanta informação e com tanto conhecimento. Esse é um perigo. Ou seja, esse talvez seja o segundo desafio. O primeiro, como eu disse, é você ficar concentrado, focado naquilo que é importante. E o segundo é não se perder no meio de tanta informação, de tanto conhecimento, de tanta tecnologia que nós estamos vivendo, né? Certamente você recebe aí dezenas de áudios, de mensagens, de pregadores da internet, de pessoas que compartilham contigo vídeos. Ou seja, nós estamos ouvindo muita voz, muita informação, muito conhecimento. E é aqui nesse ponto que eu faço a seguinte analogia, mas de uma forma contrária. Vamos aqui no livro de Atos, quando Felipe vai pregar para o eunuco, no capítulo 8. Atos, capítulo 8. Felipe, ele então é levado pelo Espírito de Deus para evangelizar para um eunuco. E ali, Felipe, a estratégia de Felipe é se aproximar ali daquela carruagem aonde o eunuco estava. Eunuco, ele era um alto oficial de Candace, né, que era a rainha dos etíopes, como diz a própria escritura aqui. Vamos pensar assim, a Bíblia diz que ele era um superintendente de todo o tesouro, né, do reinado lá de Candace, que era a rainha dos etíopes. Vamos pensar que hoje esse eunuco seria um ministro da economia ou da fazenda. Ou seja, uma pessoa que tem uma posição importante ali e estava indo, né, a Jerusalém para adorar, como diz o texto aqui. E ele então estava lendo o profeta Isaías. E o próprio Espírito Santo falou para Felipe: chegue próximo lá da carruagem, acompanhe a carruagem. E Felipe corre até lá e vê que o homem está lendo um trecho do profeta Isaías. O que Felipe pergunta? Felipe pergunta: o Senhor entende o que lês? O senhor está entendendo o que o senhor está lendo aí? O que Felipe responde? O que o eunuco responde? A pergunta de Felipe? O eunuco responde: como poderei entender se ninguém me explicar? Hoje,
hoje talvez seria diferente. Talvez o eunuco responderia assim: olha, tem tanta gente falando tanta coisa sobre o profeta Isaías, porque tem tanta gente tentando explicar, que agora eu estou mais confuso ainda. De tanta gente falando, de tanto conhecimento, de tanta voz que eu estou ouvindo, e eu não estou conseguindo filtrar, não estou conseguindo entender. Aí, meu irmão, entra você. Você é o educador. Você tem essa missão de ensinar e de dar clareza, direcionamento, foco, orientação, porque esta pergunta continua sendo feita até hoje. Só que, como eu disse, talvez de outra forma. Olha, eu não estou entendendo porque tem tanta gente tentando me ensinar e ninguém senta comigo aqui com clareza para explicar do que se trata. E é exatamente o que Felipe faz. Senta ali e começa a explicar. Então, qual é a proposta? O que eu venho aqui propor para vocês, já que nós já temos aqui bem claro, pelo menos 2 desafios no que diz respeito à Bíblia na era da tecnologia. Primeiro, o primeiro conselho: não adianta a gente ficar brigando, não adianta. Não usa a Bíblia no celular, não. Que falta de respeito, cadê a Bíblia? Primeiro de tudo, não adianta ficar brigando. Segundo, ao invés de brigar, orientar sobre a leitura da Bíblia de forma correta e, mesmo sendo de forma digital, utilizar a tecnologia ao nosso favor. Ao nosso favor. Então, compartilhar mais leituras da Bíblia, a questão do conhecimento bíblico, tentar não só você, mas fazer com que, por exemplo, as suas redes sociais sejam um canal de bênção para a leitura e para a divulgação da Bíblia. Eu acredito que o cristão, ele tem que decidir sobre isso. É uma decisão, e um educador principalmente. Olha, as minhas redes sociais eu vou usar para divulgar a Bíblia, para levar a palavra de Deus, para compartilhar o Evangelho. Um cristão tem que ter tomado esta decisão. Não ver as redes sociais só como entretenimento, um passatempo, ficar assistindo vídeos. Não. Pelo contrário, você começar a gravar vídeos falando sobre Bíblia. Mas eu não tenho muito alcance. Não importa se você vai alcançar 10 mil ou 10 milhões, não importa. Como um cristão que utiliza tudo para a glória de Deus, você deve sim ter tomado essa decisão de dizer: eu vou usar a rede social sim, eu vou usar a tecnologia sim, e eu vou usar isso para divulgar a palavra de Deus. Versículos bíblicos, entendimento bíblico, tudo isso vai fazer a diferença na superação desse desafio. Eu falei para vocês aqui, a versão que eu uso no meu smartphone é essa versão. Ela chama YouVersion. Ou você pode procurar mesmo como The Bible App. Geralmente, eu inclusive instalei num celular recente, quando você procura na sua loja de aplicativos, vou abrir aqui a minha loja de aplicativos, no meu caso é a Play Store, porque é o Android. E quando você digita Bíblia Sagrada e pesquisa, geralmente ela aparece em primeiro lugar. Só pesquisar Bíblia Sagrada. E aí vai aparecer Bíblia Sagrada áudio. Life.church.livros e referência. Áudio Bíblia Offline. Porque é uma Bíblia que tem várias versões, várias traduções. É uma Bíblia que tem
áudio em português, em inglês, em espanhol. Inclusive, se você estiver aprendendo algum idioma, você vai ouvir. Então, aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma tradução em inglês de Atos, capítulo 8, só para vocês ouvirem aí. Essa tradução é a mensagem. Não, acredito que não tem aqui o áudio dela. Simon the Wizard, chapter 8. That set off a terrific persecution of the church in Jerusalem. Então, The believers were all scattered throughout Judea and Samaria. All that is, but the... ela tem sim o áudio. A mensagem, essa Bíblia, ela não é considerada uma tradução, tá bom? Ela é considerada uma paráfrase. Ou seja, quando você pega um texto e tenta deixar ele mais claro possível. Então, ela não é uma tradução. Mas como a linguagem é atual, no meu caso, para aprender o inglês, fica bom, porque eu estou ouvindo uma mensagem mais atual de uma tradução em inglês. Mas aqui você ouve em português, em espanhol, tudo dentro desta Bíblia. Além disso, essa Bíblia, quando você vai aqui no início dela, no home dela, você vai conseguir, por exemplo, imagem do versículo do dia. E quando você clica na imagem, ele já coloca se você quer compartilhar. Se eu clicar aqui em compartilhar, você vai ver aí eu compartilhando ou no Instagram ou no Facebook. Então eu compartilho direto a imagem com o versículo do dia. Então, ou seja, é uma Bíblia que tem vários recursos para que você possa utilizar e compartilhar versículos nas suas redes sociais, divulgando a Bíblia, divulgando a palavra de Deus. Então, quando eu disse aqui sobre você usar suas redes sociais para divulgar a Bíblia, eu estou dizendo, a primeiro momento, só da Bíblia mesmo, não é nem uma reflexão que você faça um comentário. Não, versículos mesmo. Né? Pegar versículos e compartilhando nas redes sociais, porque a palavra de Deus ela é poderosa por si só. Lógico, se você se sentir à vontade para também gravar vídeos rápidos, lendo algum versículo e dando uma breve explicação, isso também vai ser muito bom. A YouVersion, que é esse aplicativo aqui da Bíblia, ela tem o aplicativo da Bíblia para crianças. Então, se você, novamente, no meu caso aqui, a Play, o Play Store, se você pesquisar lá, aplicativo da Bíblia para crianças, aí independente da sua loja de aplicativos, e pesquisar, vai sair a primeira Bíblia aqui da relação de aplicativos de Bíblia para criança, vai sair também o app da Bíblia para crianças, que é da Life Church também. E você vai instalar, por exemplo, é um excelente aplicativo porque tem jogos bíblicos para as crianças, tem também vários vídeos curtos com mensagens bíblicas para a criança. Então, ou seja, esta é uma excelente ferramenta para você usar na sua família. Eu uso na minha família, eu tenho um filho de 8 anos de idade e a minha filha também hoje com 13, mas hoje eu utilizei bastante com ela também, porque as mensagens são em forma de desenhos, bem didáticos, bem coloridos, e apresentam as mensagens bíblicas, os jogos também para aprender a Bíblia. Ou seja, é uma ferramenta que você pode utilizar tanto na sua família quanto na igreja. São mais de 40 histórias bíblicas animadas e jogos e atividades, e as histórias são interativas para você ensinar para as crianças. É uma ferramenta desse tempo que nós estamos vivendo. Então, tudo isso vai ajudando a gente a superar. Ou seja,
o desafio é grande, de fato o desafio é grande. A internet toma a nossa atenção, a internet é um mundo de informação, de conhecimento, a gente pode ficar perdido na internet, mas é possível utilizar para o bem, de forma positiva, de forma abençoadora. Você ter a Bíblia, você ler a Bíblia e você usufruir também da tecnologia no que diz respeito à sua fé e ao seu crescimento como cristão, no que diz respeito ao aprendizado. Então, aqui para pensar. Até algum tempo atrás, professores e pastores eram ouvidos muitas vezes de forma exclusiva pelos membros. Exclusiva. Hoje nós temos, né, um amontoado de voz e de mensagem, e talvez a pessoa que o membro ou um aluno menos ouça é o professor, é o pastor, porque tem tanta gente ali todo dia mandando mensagem, e aí de fato é o que eu disse aqui, nós acabamos perdendo identidade, perdendo também o foco. Como que nós podemos superar isso, né? Essa deve ser uma postura nossa do educador cristão, e ele deve transmitir esta postura. Ou seja, é importante ler a Bíblia, Bíblia por Bíblia. Hoje nós, inclusive, temos muitas Bíblias de comentários, muitos comentários. E muitas vezes nós queremos estudar a Bíblia só ouvindo comentários, o que as pessoas estão dizendo sobre a Bíblia. É errado. Nós precisamos estar focados em ler a Bíblia pura, a primeiro momento. Não é errado você ler um comentário, uma nota de rodapé, depois, para ajudar você a pensar, a refletir sobre o texto que você está lendo. Mas a primeiro momento é importante que você leia só a Bíblia. Não ouça comentários, não leia comentários, fique focado primeiro só na leitura bíblica. E ensine isso a outras pessoas também. Então, as crianças é só joguinho, é só vídeos interativos, é só atividades interativas? Não. As crianças devem também ler a Bíblia. As crianças devem ler a Bíblia. Elas devem sentar, escolher um livro e ler. Livro de Gênesis, livro de Provérbios, dos Salmos. Ler o livro inteiro com as crianças. Isso ao longo dos dias de uma semana. Então, porque primeiro nós temos que focar na leitura bíblica. A leitura bíblica é de grande importância. E também, os educadores aí que lecionam, nós precisamos também sempre estar falando isso em sala de aula, na igreja, sobre a importância de aprender a lidar com esse tempo da era digital tecnológica e evitar ficar assistindo muita coisa ruim que a internet tem também. Ensinar que a tecnologia também faz parte do caráter cristão. O uso correto da tecnologia faz parte do comportamento de um cristão. Como ele está vivendo e o que ele está fazendo na rede, na internet, com o uso da tecnologia. Veja que muitas vezes, falando principalmente sobre crianças, adolescentes, jovens, a referência deles são canais que não são cristãos. Então, por isso, também, o educador ele precisa conhecer canais, bons canais, como eu acabei de dizer aqui, de uma Bíblia, que tem um ótimo recurso, mas de bons canais também para que as crianças possam seguir. Né? De influenciadores cristãos que têm a referência ao Evangelho, Cristo,
em suas vidas. Para finalizar aqui, eu gostaria então de ler um texto do livro de Abacuque, capítulo 2, que tem tudo a ver com marketing, tem tudo a ver também com comunicação visual. Eu acredito que seja isso, né? O pessoal que trabalha com comunicação utiliza muito esse texto para dizer que a comunicação visual é uma coisa que não é só de hoje, é lá dos tempos do Antigo Testamento. E olha o que Abacuque, capítulo 2, vai dizer, né, sobre isso. Um versículo só, que é o versículo 2. Eu vou ler aqui então, vou mudar a tradução aqui da minha Bíblia digital e vou ler na NVI. Vou ler em duas traduções então, NVI e NTLH. Na NVI diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. E que resposta terei à minha queixa? Esse é o versículo 1. Eu falei que ele é só o 2, né? Então, o 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Olha então como está agora na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre essas diferenças de tradução. Versículo 2. E o Senhor disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Vamos ler em outra tradução? Vamos pegar uma Almeida, revista e corrigida. Versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lido até para quem correndo passa, para que a possa ler o que correndo passa. Abacuque, ele estava questionando a Deus, né? Ele estava perguntando a Deus e estava questionando. O livro todo de Abacuque é assim: ele questiona, Deus responde. Ele questiona, Deus responde. E aqui, então, Abacuque falou: olha, eu vou subir na minha fortaleza e me apresentarei lá na torre de vigia. É como diz o texto aqui. Para ver o que o Senhor fala comigo e me responde. Quando eu for ser arguido. É como está na revista e corrigida, né? Mas na linguagem de hoje, já disse que ele então ia para a torre de vigia e ele ia esperar com atenção o que Deus iria dizer, como Deus iria responder à sua queixa, a queixa que ele estava fazendo. E aí então Deus responde a Abacuque. Deus responde de novo, já tinha respondido nos questionamentos que Abacuque fez no capítulo 1, e Deus responde de novo. Qual que é a resposta de Deus? Deus diz para Abacuque: Abacuque, eu vou te responder, é o seguinte: escreva em tábuas a visão que você vai ter, mas escreva com clareza que eu vou lhe mostrar, para que até quem passe correndo leia com facilidade. Então a ideia aqui que os biblistas falam é que Deus estava falando assim: escreva, mas escreva numa tábua grande, hoje seria um outdoor. Escreva numa tábua grande, em um outdoor. E para quem passe, mesmo que a pessoa esteja com pressa, ela vai ver. E também na escrita hebraica, também dá um sentido diferente. Que seria assim: poderia ser quem passe correndo consiga enxergar o que está escrito, ou quem vê o que está escrito vai correr, vai ter pressa, porque o que está escrito é urgente. Então vai ter pressa. A pessoa viu o que estava escrito e vai começar a correr, vai ter pressa
para obedecer o que Deus estava dizendo, porque é grave, é urgente o que Deus está dizendo. Ou então, mesmo quem esteja com pressa, mesmo quem passe correndo, veja. De qualquer forma, meus irmãos, queridos educadores, isso está intimamente ligado ao nosso trabalho de educador e isso também está ligado a esse tema dessa aula, a Bíblia na era digital. Nós precisamos levar a mensagem. E sobre 2 aspectos nós precisamos, não importa. Nós precisamos levar a mensagem com clareza, com tanta clareza, e escrever em outdoor, para quem passe correndo, veja. A pessoa passa, ela está ignorando a mensagem, veja. Ela não quer ver, mas está escrito com tanta clareza e com palavras tão grandes, veja. E também, se ela vê, que ela corra, porque ela vê também a necessidade de Deus, do que Deus está falando com ela. Corra. É urgente o que Deus está falando. Não foi à toa que foi escrito em outdoor. Não foi à toa que a mensagem principal está na cruz. Foi erguida e proclamada e todo mundo viu. Todo mundo viu. E esta, de fato, é uma mensagem urgente. O cristão, ele precisa saber lidar com o novo momento. É uma era diferente. É uma era digital. E nós precisamos aprender a lidar com esse momento. Com sabedoria, com orientação, com instrução e com o uso adequado da tecnologia que hoje temos em nossas mãos. E nós não podemos nos perder, pelo contrário. Você deve ajudar a encontrar e não se perder. Ajude pessoas a se encontrar no meio de tanta coisa, de tanta informação, de tudo aquilo que está acontecendo. Seja você este outdoor, esta mensagem, seja você a educação que alguém está precisando ter para se manter focado na leitura saudável e leitura correta da Bíblia. Eu termino aqui dizendo, esses dias nós fomos visitar, esses dias não, já tem um tempo, né? Foi antes da pandemia, nós fomos visitar a Sociedade Bíblica do Brasil e lá, né, um especialista na tradução da Bíblia diz, olha, por que a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, é mais fácil de ser lida? Porque se usa uma quantidade menor de palavras. A Almeida, Revista e Corrigida, Revista Atualizada, tem aproximadamente 3.000 palavras na língua portuguesa diferentes. A NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, tem aproximadamente 1.500 palavras. Ou seja, é um número bem menor. E essas palavras, então, são mais compreensíveis. A diferença basicamente é essa, mas é considerada uma tradução sim e deve ser usada e de preferência para comparar. Leia uma tradução que é um pouco mais conservadora, a Almeida, a NVI, a King James e compare com a NTLH. Isso vai ajudar também melhor na compreensão da leitura bíblica. Tá bom? É isso, nós encerramos nossa aula. Deus abençoe. Um abraço a todos, que Deus continue te usando, te capacitando para a boa obra que Ele está realizando na terra, por meio de nós, através de nós, e que nós nos mantemos em humildade e uma devoção firme no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço a todos, fiquem na paz, até a próxima aula.